Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação da série sobre Kind Kubernetes em Docker. E nesse vídeo de hoje nós vamos criar o nosso primeiro cluster, beleza? Então, como no vídeo anterior, eu mostrei como fazer a instalação do Kind, subir uma infraestrutura provisionada com o Vagrant e aqui continuamos com a criação do nosso primeiro cluster, né? Então, o comando para criar um cluster é kind create cluster. Esse menos config é apontando para o arquivo de config.yaml que nós subimos para a máquina no momento da instalação. Essa opção aqui, kubectl, apontando para config, significa o seguinte: nessa pasta, nesse diretório, ele irá criar um arquivo config para que a gente consiga acessar e administrar o nosso cluster. Por que eu estou passando essa opção pela linha de comando? Porque se você não passar, ele vai substituir o que está dentro do seu diretório home. E se você tiver um cluster de produção ou um cluster que você esteja trabalhando nele, você vai perder essa configuração. Por isso eu estou passando o kubectl e o "-n" é o nome do meu cluster, que vai ser Nóbrega Dantas, beleza? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos acessar a máquina, né? Lembrando que para acessar a máquina que já está com Vagrant, nós vamos digitar Vagrant SSH. Beleza. Vou dar o sudo sul para virar root. Um docker ps para mostrar novamente que não tem nenhum container rodando. "-a", né? Vamos dar um "-a" aqui. Ele só tem o container do Hello World, que foi o container que a gente criou durante a instalação, né? No primeiro vídeo. E agora nós vamos criar o nosso cluster. Beleza? Então vamos lá. Continuando, você viu aqui que o cluster kind foi criado, né? O nome do meu cluster é Nóbrega Dantas. Então ele pegou a imagem, né, 1.32.0, e preparou os nodes, escreveu as configurações, startou o control plane, configurou as redes e o storage class e depois adicionou os workers ao nosso cluster, né? Um ponto importante aqui, para administrar o nosso cluster, nós vamos usar o comando kubectl. Então, por exemplo, se eu der aqui um kubectl get nodes, ele vai me dar um erro e eu vou explicar por quê. Ok, dá um Ctrl C aqui. Aqui é o seguinte, como a gente configurou um arquivo config, né, separado, diferente, que vai ficar dentro desse diretório, toda vez que eu for precisar acessar meu cluster, eu tenho que digitar kube config, certo? Então aqui ele já mostrou que nós temos o control plane, e dois works, né? Beleza, tranquilo. Agora vamos dizer o seguinte, se todo comando que eu for digitar, eu precisar digitar kubectl, acaba que atrapalha um pouco, fica mais trabalhoso, né? Vamos dizer assim. Quais as opções que eu tenho? Criar uma variável kubeconfig e adicionar ela a, ao sistema, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, um export kubeconfig ponto
/config, beleza? Então, vamos dar um kubectl get nodes aqui. Então, ele já mostrou o nosso cluster. Um outro ponto que eu gostaria de mostrar também é isso aqui. Dá um docker ps. Então, lá no início do vídeo, eu mostrei que ele não tinha nenhum container rodando. Então, o Kind, ele criou os 3 containers, um para o control plane, né? Nóbrega Dantas control plane, e 2 workers, Nóbrega Dantas worker 2 e Nóbrega Dantas worker, beleza? Então, chegamos ao fim do nosso vídeo, né? Lembrando que se você ainda não me segue nem no Instagram, nem no YouTube, o Instagram é Nóbrega Dantas, o YouTube é Nóbrega Dantas RN e lá no LinkedIn é Tiago da Nóbrega Dantas. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como criar, subir a primeira aplicação, um Nginx no cluster Kind e depois fazer os acessos, beleza? Então, agradeço por ficar até o final e até o próximo vídeo.